Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês as minhas impressões sobre um livro muito especial que eu li agora no começo do ano, Por Trás das Palavras. Olha que capa bacana, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre edição. Esse livro aqui é do César Mota e da editora Máquina de Livros. Em primeiro lugar, eu queria contar para vocês que quando eu soube desse livro, eu fiquei alucinada para ler. Por quê? Eu acho que eu tenho uma ligação muito afetiva com dicionários. Aliás, eu acho que as pessoas da minha geração têm essa ligação que os mais novos muitas vezes nem entendem o porquê. Eu trago na minha memória afetiva a emoção das aulas em que eu aprendi a manusear um dicionário, né? Era como se fosse um passaporte para uma fase adiantada da minha vida acadêmica enquanto aluna. Então, quando eu soube desse lançamento, fiquei doida para ler. E eu te recomendo muito também. É um livro super interessante. É um livro de não ficção, mas com um enredo tão bacana, tão interessante, que ele parece um romance. Ele é escrito pelo César Mota. O César é um jornalista e eu sempre reforço que eu gosto muito de livros escritos por jornalistas. Eu acho que eles têm uma escrita muito boa, um trabalho muito sério, e aqui é evidente esse trabalho aprofundado de pesquisa. Ele entrevistou muitas pessoas, muitos profissionais daquela época, e isso reflete nesse trabalho tão caprichado e tão bonito do César. Bom, vou falar um pouquinho sobre o nosso personagem principal, que é o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Ele nasceu em Alagoas em 1910. Formado em Direito, foi professor, inclusive, do Instituto Rio Branco, que é o Instituto de Formação de Diplomatas, o que trouxe uma visibilidade maior para a carreira dele. E ele era amigo de pessoas muito importantes dentro da literatura e sempre almejou esse projeto de publicar um dicionário. Esse trabalho do dicionário é um trabalho muito difícil, imaginem na época antes da internet, né? Ele contava com uma equipe de datilógrafos e de pesquisadores sobre os verbetes, sobre os temas, e ele dizia que os dicionários eram sempre plágios melhorados, né? Que as edições elas vinham sempre acontecendo para melhorar, trabalhando em cima daquilo que já existia. Achei bem interessante essas passagens, né? A primeira edição do dicionário Aurélio foi lançada em 1975 e vendeu 30 mil cópias. O César traz muitos detalhes muito interessantes sobre as edições, até o tipo de papel bíblia, enfim, né? O quanto que era para tecido, quanto foram lançados, é muito interessante. Eu achei um livro assim muito interessante. E o Aurélio é um sinônimo de dicionário, como acontece com a grande maioria dos dicionários famosos. O autor acaba levando o nome do dicionário, né? Embora ele nunca tenha se classificado como sinônimo de dicionário. O dicionário era uma coisa tão importante para as pessoas, para os jornalistas, para os escritores, para as pessoas envolvidas com letras e artes, inclusive no meio acadêmico. Eu me lembro que a maioria das teses de doutorado e mestrado traziam na bibliografia a alusão a consulta ao dicionário também. Isso é uma coisa muito interessante. A primeira edição ela teve 15 reimpressões e vendeu 1 milhão de cópias até 87. E aqui entra um personagem muito importante nesse livro, que é o Joaquim Campelo Marx, que segundo César foi o braço direito do mestre, do Aurélio, na criação, na publicação dos dicionários, né? Que depois eu vou contar um pouquinho para vocês que foi mais de um dicionário deles. E o Campelo, pelo que eu entendi, ele lutou muito por conta de patrocínios, atrás de patrocínios, de realmente conseguir editar esse dicionário. E ele conta, né, o César conta aqui,
que o Campelo contava que o Campelo ainda é vivo, né, ao contrário do Aurélio, que já morreu, que já é falecido. Ele conta que ele admirava sempre muito o mestre por sua capacidade, por sua memória, por ser um leitor muito importante, mas que ele admirava e também ficava um pouco assustado com a falta, às vezes, de organização, de disciplina do Aurélio. Que a Aurélia acordava tarde, ia escrevendo as notas e deixando nos bolsos, nas caixas, então assim, e que essa falta de disciplina e de cumprir prazos, isso interferia muito, inclusive na busca por patrocínio. Então são dados assim muito interessantes, né? César traz também uma série de intrigas e disputas, e eu, Cláudia, entendi que este livro é uma tentativa de reparação para uma injustiça que, segundo César, foi bastante grande. Ele não diz aqui no livro, em hipótese alguma, que isso aconteceu. Isso é uma leitura minha. Eu fiz essa leitura nas entrelinhas do livro, vamos dizer assim. Mas o César não fala isso claramente. Mas eu entendi que o Campelo ele foi prejudicado. Ele trabalhou muito tempo de graça, né? E quando em 2003 encerra-se o contrato com a editora Nova Fronteira, que tinha, né, era responsável pelas publicações, a família de Aurélio, que ele já era falecido, ele faleceu com 79 anos, ela vende a família, né, os direitos de publicação para a editora Positivo, que passa a publicar só no formato, não no formato físico, né? E nessa transição, o Campelo e a Elza Tavares, que fazia parte da equipe desde o começo, eles tiveram seus nomes removidos e não tiveram mais direitos sobre os direitos autorais. E aí eles entraram na justiça, foi até o STJ e eles perderam em todas as instâncias. Então eu entendi que o livro dá voz também a essa disputa, essa intriga, todo esse movimento que deve ter sido muito doloroso, né, e frustrante para o Campelo, uma tentativa de reparação de uma pessoa que foi tão importante neste processo todo. Mas isso é uma inferência minha, tá? O César não fala exatamente sobre isso, mas eu acho que ele dá a entender e eu achei interessante trazer isso para vocês também. Hoje o Aurélio ele só tem acesso pela internet, pelos aplicativos, e eles continuam com as atualizações, né? Foi também um pedido de muitas pessoas do meio que continuasse a editar a edição física, mas a família não quis. E além do dicionário, né, existiam outros: o mini dicionário, o Aurélio escolar e o mini Aurélio infantil, que foi ilustrado por Ziraldo, tá? Uma coisa também que eu acho que é bem interessante contar para vocês: ele vendeu muito, é o maior fenômeno de vendas do Brasil, só perde para as edições da Bíblia, né? E eu acho que isso é muito interessante. E uma coisa importante também que eu achei muito curiosa: em 2000, o Plano Nacional do Livro Didático, através do ministro da Educação na época, que foi o Paulo Renato, ele previu que cada estudante teria direito a um dicionário, que a maioria não tinha acesso a dicionário. E com isso, o governo comprou 11,8 milhões de mini dicionários Aurélio. Então, assim, foi a maior venda, né? Eles venderam muitos dicionários, né? E aí até tem todas essas disputas que eu já contei um pouquinho para vocês, mas que vocês podem ler aqui, que é muito, muito interessante. O César finaliza o livro dizendo que o Campelo trabalha ainda na diretoria da editora do Senado Federal e que ele ainda elabora o seu próprio dicionário nas noites de insônia. Achei bem bonita essa passagem. E quero contar um pouquinho também sobre a edição. Olha que capa mais linda. Eu achei essas escolhas das cores super bonitas. A editora Máquina de Livros arrasou nessa publicação.
e eu quero mostrar, são 6 capítulos, um capítulo que fala só sobre os dicionários mais famosos pelo mundo, achei super legal, que no caso é esse aqui, e olha que ideia fantástica que eles tiveram. Eles fizeram os capítulos, o começo dos capítulos em forma de verbete do dicionário, achei que ficou muito legal, muito bonito, combinou muito com a proposta, né, do livro, olha só, todos são assim, tá vendo? E também, além dessa diagramação linda, páginas amarelas, letras em tamanho confortável, ele traz fotos bonitas e interessantes, históricas, como essa, que aqui diz na legenda, dicionários vivos, Antônio Ruais, no dia de sua posse na Academia Brasileira de Letras, em 1971, recebe os cumprimentos de Aurélio Buarque de Holanda, os 2 maiores filólogos brasileiros. Tá? Achei super interessante, e o livro é cheio de curiosidades que eu adorei saber. Por exemplo, uma coisa que sempre ouvi falar, de um parentesco com o pai do Chico Buarque. O César explica que apesar desse parentesco existir por parte da mãe do Aurélio, era um parentesco muito distante e que as famílias não tinham contato. Então, achei interessante porque sempre se associa como se fosse uma coisa mais próxima. Eu já ouvi isso em várias vezes, né? Aurélio entrou para a Academia Brasileira em 1961. Achei bem interessante todos esses dados, a parte histórica, a parte das publicações. Vocês imaginem construir um dicionário, gente, antes da internet, antes do acesso à internet, a Wikipedia, o Google, o que hoje a gente acessa o Google, né, quando tem dúvidas sobre grafia, ortografia. Antes a gente consultava no dicionário, e aí é lógico que com o advento da tecnologia ele acabou perdendo um espaço importante, mas sempre vai existir o espaço do dicionário, né? E o Aurélio é sempre e vai ser sempre lembrado com muito afeto, com muito carinho pelas pessoas, principalmente para quem gosta da literatura e da língua portuguesa. Então é isso, deixo aqui para vocês essa dica super bacana por trás das palavras do César Mota, editora Máquina de Livros. Parabéns pela essa edição bonita, Máquina de Livros e César. E ó, fiquem de olho, porque essa editora tem livros ótimos e já já eu vou trazer outra resenha para vocês. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Querem ler? Conta aqui para mim, eu vou adorar saber.